Oi, eu sou o Raíssa da escola Eusébio Torres. Vou fazer uma pergunta. Qual é o seu nome e que língua você fala? Olá, galerinha da Escola Estadual Professora Aparecida Eusébio Torres. Eu me chamo Gisele Juaeran, já respondendo a pergunta do Raísson. E o idioma do meu povo é o Desubucuá Quipeá. Então eu vou falar para vocês. Canguiqueretu. Boa tarde. Bom dia, sou o aluno Johnny da escola Aparecido Eusébio Torres. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como chama o seu povo? Eles vivem em aldeia? Você já viveu na aldeia? Como é a vivência entre todos? Do que se alimentam? Todos utilizam arco e flecha? Johnny, o nome do meu povo é Quixelô Cariri e nós somos originários do território que hoje é correspondente à cidade de Quixelô, lá no Ceará. O meu povo, Quixelô Cariri, do sertão do Ceará, ele vive em comunidades que são sítios, né? Existem as comunidades indígenas, que são chamadas aldeias, mas atualmente o meu povo ele está espalhado por diversos sítios daquela região, dos municípios de Quixelô, Acopiara e Iguatu, todos lá no Ceará. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de viver em uma aldeia, pois por conta da violência colonial, ou seja, por muito tempo, o Brasil ele foi dominado pelos portugueses que colocavam o nosso povo como sendo um povo inferior a eles. Então, eles tomaram muitas de nossas terras e retiraram o nosso direito de muitas das vezes conviver todos juntos no mesmo local. Mas eu vivi por muito tempo no sítio Calabaço, que é um sítio, uma comunidade de pessoas remanescentes dessa nossa grande cultura, que é a cultura Quixelô. A nossa vivência é uma vivência de muita coletividade. Isso significa dizer que nós sempre estamos em busca de viver em harmonia, né, com nossos parentes, e tudo o que acontece dentro de nossas comunidades é em prol do coletivo, em prol de todos. Então, uma das grandes características dos nossos povos indígenas do Brasil é viver todos juntos no mesmo território com muita coletividade. Nós temos muita alimentação tradicional, né, que é uma alimentação tradicional do sertão nordestino, que tem raiz indígena, né? Então, por exemplo, nós temos o macunzá, que muitos aqui em São Paulo chamam de mugunzá também, que é uma comida tradicional feita à base do milho. E, na verdade, o milho e a mandioca é muito sagrada para nós, porque nós fazemos muitos alimentos com eles, como farinha, nós temos também a pamonha, nós temos também a tapioca, e tudo isso é do nosso povo. Atualmente, os povos Quixelô, remanescentes Quixelô, não utilizam o arco e flecha, mas nós temos uma cultura muito grande de caça, né? Que antigamente era feito com arco e flecha, mas também é feita de outras maneiras. Infelizmente também por conta da perca da nossa natureza, da devastação das florestas, cada vez mais as pessoas não estão mais caçando nem pescando e estão se alimentando de coisas que realmente são compradas. E isso são tudo são coisas que são efeitos, né, da sociedade que a gente vive hoje. Mas a nossa cultura é sim de muita caça. Bom dia, sou a aluna Ingrid do 4º ano A da escola Professor Aparecido Eusébio Torres. Tenho uma pergunta para fazer para você. Existe ainda
algum preconceito sobre sua ancestralidade? Ingrid, muito obrigada por sua pergunta. Infelizmente, nós sofremos muito preconceito ainda. Então, por nós termos uma cultura diferente, um idioma diferente, uma forma de se alimentar, uma forma de se vestir, uma forma de acreditar até mesmo na nossa espiritualidade, né, na nossa fé. Por exemplo, Deus para nós chamamos de Badizé. Então, como tem essa diferença, nós sofremos muito preconceito, porque muitas das vezes a sociedade acha que nós somos pessoas que por não ser necessariamente cristãs, acreditar no cristianismo e chamar Deus de nomes que geralmente se chama, né? Javé, Jeová, e sim nós chamamos de Badizé, as pessoas acham que a gente não tem fé, ou então que até mesmo a gente é bruxo, ou essas coisas que são associadas a algo ruim. E na verdade não é isso. Simplesmente nós acreditamos na Mãe Natureza e no grande Espírito que é Deus, nosso Deus Badizé. Bom dia, sou a aluna Beatriz do 4º ano A, da Escola Aparecida Eusébio Torres. Vou fazer uma pergunta para você. É formada em alguma universidade? Beatriz, sim, eu sou formada na universidade e eu fiz um curso que se chama Ciências Sociais, que é exatamente o estudo das sociedades humanas. Então, eu sou formada em Ciências Sociais e eu sou atualmente professora de Sociologia, que é uma disciplina que se tem lá com os adolescentes. Quando vocês forem adolescentes, lá no ensino médio, vocês vão ter uma disciplina chamada Sociologia. Bom dia, eu sou a aluna Lorena do 4º ano A, da Escola Aparecida Eusébio Torres. Vou fazer uma pergunta. Os povos indígenas ajudam a preservar a natureza de que forma? Lorena, os povos indígenas são muito importantes para a preservação da natureza, porque nós entendemos que a natureza é a nossa mãe, é ela que nos dá tudo que a gente precisa para existir, e nós não queremos matar nossa mãe, certo? Então, os povos indígenas têm um conhecimento muito precioso sobre o território em que vivem, e a gente sabe a época certa de plantar, de colher, de caçar, de pescar e de não exigir da nossa mãe natureza mais do que ela pode nos dar, certo? Então, a nossa missão é preservar nossas lagoas, nossos rios, para que sempre haja uma alimentação saudável para todos que vivem hoje e também para aqueles que vão vir ao futuro. Bom dia, sou a aluna Rayane do 4º A, da Escola Aparecida Eusébio Torres. Vou fazer uma pergunta. Como é a terra demarcada em uma terra indígena? Rayane, uma terra indígena é demarcada a partir do momento em que tem todo um estudo mostrando que esse lugar, esse território pertenceu a esses povos originários, que por conta da colonização, da invasão portuguesa, que nós já comentamos, esses povos foram expulsos. Então temos como exemplo o meu povo, o Quixelô Cariri, nós perdemos nosso território, nós não temos nenhuma terra indígena demarcada, e nós lutamos para isso, que nosso território seja entregue de volta para nós, e que nós possamos viver em comunhão, em comunidade, todos juntos, preservando nossas lagoas, nossos rios, e tendo essa possibilidade de viver assim como viveram nossos ancestrais. Bom dia, eu sou a Mariane do 4º ano A, da Escola Aparecida Eusébio Torres. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Os brinquedos tradicionais de cada povo indígena são construídos apenas pelas crianças? E quais recursos são utilizados? Pode citar alguns? Mariane, os brinquedos tradicionais dos povos indígenas são confeccionados por crianças e por adultos. Então, eu me recordo muito que lá no meu território, dos Quixelô, a gente tinha muitas brincadeiras e muitas coisas que é particular nossa. E é muito gostoso e muito lindo de lembrar.
E as crianças e os adultos, eles tinham total responsabilidade disso, de construir seus próprios brinquedos, né? A gente fazia tudo conforme a natureza nos dava. Então, os meus mais velhos, que viveram antes de mim, eles falam muito das bonequinhas de milho, né? Também tinha como fazer com os carocinhos do algodão que a gente plantava e nós mesmos colhíamos e fazíamos. A gente tem muitas brincadeiras de perna de pau. Nós temos também algumas brincadeiras muito legais que são com linhas. Então a gente pegava, que eu não vou ter foto infelizmente, mas a gente pegava uns fios de barbante e nós íamos trançando esses fios, fazendo umas rendas, umas redes com esses jogos dos dedos, que ficavam os padrões geométricos bem lindos. A gente pulava muita corda, muita amarelinha riscada no chão. Então tinha e tem, né, muita variedade dessas brincadeiras, mas infelizmente hoje em todo lugar tem internet e as crianças ficam muito na internet e a gente acaba não brincando tanto igual a gente brincava antigamente, nem fazendo nossos brinquedos e acaba ficando pedindo para os pais e para as mães comprarem, né? Mas a gente tem essa tradição de fabricar nossos próprios brinquedos, sim, e nós precisamos reviver isso. Bom dia, sou a aluna Nairi, do 4º ano A da Escola Professor Aparecido Eusébio Torres. Vou fazer uma pergunta. De acordo com sua vivência, quais são os riscos para os povos indígenas? Os riscos que nós sofremos enquanto os povos indígenas é o preconceito, o racismo, a violência física também, né? Por conta de algumas coisas, como por exemplo o conflito de terra. Muitas pessoas indígenas morrem lutando por suas terras, por conta de conflitos com fazendeiros, com garimpeiros, como vocês devem ter visto na TV, o caso dos indígenas Yanomami. E a questão do racismo também faz com que a gente deixe de existir. Então, por muito tempo, as pessoas indígenas tinham vergonha de dizer que eram indígenas, porque o índio que a gente fala é uma palavra errada. Quando a gente fala índio, já traz a impressão de que é alguém atrasado, né? Tem essa mentalidade de que os indígenas são atrasados, de que eles falam errado, de que creem em coisas que não são boas. Então, a própria palavra índio, em latim, significa sem Deus. Olha que grave, né? Então, por isso que nós hoje não falamos mais índios, nós falamos indígenas, porque indígena significa povo da terra, e nós somos povo da terra, e nós acreditamos em Deus, só que nós chamamos Deus de muitas formas, e nós acreditamos que Deus está manifesto na nossa grande mãe natureza. E aí, criançada, nós temos que lembrar que o Brasil inteiro é terra indígena, e que nós e nossos ancestrais, eles provavelmente são alguns desses indígenas, né? Porque o nosso país foi formado por essa mistura que a gente na sociologia chama de miscigenação, essa mistura de diversos povos, de europeus, de indígenas, de africanos e de outros ainda por cima. Então, é muito importante a gente valorizar, saber a nossa história, da onde a gente veio e para onde a gente vai, para a gente poder valorizar a luta dos nossos ancestrais, valorizar o conhecimento que a gente tem da nossa terra, para a gente cuidar muito bem da nossa casa, que nossa casa é Pindorama. Sabiam que Pindorama se chama Brasil? Pindorama é o nome de Brasil antes de ser Brasil. Que Pindorama, em Tupi-Guarani, significa terra das palmeiras. Ó Pindorama, Pindoretá, nosso lugar. Então, valorizar nossas origens e saber mais sobre elas é valorizar o nosso lugar, nossa terra, nosso conhecimento, nossa forma de ver, de viver, de brincar, de jogar. E é isso. Eu fico muito feliz pelo convite
principalmente porque abril é o mês da luta e resistência dos povos originários, né? Então, dia 19 de abril não é mais chamado Dia do Índio, mas sim o Dia da Luta e da Resistência desses povos, que são muitos, são mais de 300 no Brasil, com mais de 60 idiomas diferentes, mais de muitas formas de ver, de viver e de se expressar. Então, Bunhões na Tequié, muita gratidão por compartilhar com vocês esse momento. E quem sabe um dia nos conhecemos pessoalmente. Doi Gishi, Birreyebó. Até logo e um grande abraço.